Você quer criar uma decoração marcante e elegante para um aniversário masculino? Então nesse vídeo você vai aprender a montar um Max Bouquet utilizando os balões São Roque, os balões da linha Metallic, os lisos, os balões da linha Redondo e metalizados. Inicialmente eu vou te apresentar aqui os materiais que vamos utilizar para desenvolver o Max Bouquet. Aqui nós temos os balões metalizados de numeração e também o metalizado 3D de cerveja, para caracterizar bem aqui o projeto. O balão bolha, esse de 24 polegadas, que infla até 61 centímetros. Nós temos aqui as linhas de balões Metallic. Esse aqui é o de 9 polegadas, azul safira, o ouro, os de 5 polegadas da linha Metallic, esse aqui, o prateado, o ouro de 5 polegadas e o azul também Metallic. Aqui nós temos os balões 260, que são os balões da linha formatos especiais. Esse aqui é o dourado e o canudo 260 prateado. Para dar um efeito especial e também para complementar aqui o projeto, eu trouxe o de 9 polegadas. Esse aqui é o balão transparente da linha Redondo. Um inflador, bombinha manual, uma varetinha para fazer a introdução dos balões dentro do balão bolha e um medidor. Agora vamos para a prática, porque eu vou te mostrar todo o passo a passo. Iniciando a técnica do Max Bouquet, nós vamos começar pela técnica da guirlanda alternada, utilizando aqui as polegadas 7,5, aqui em duas cores, o azul e o ouro, e o balão de 5 polegadas, clusters inflados a 3,5. Então, nós vamos trabalhar também com as cores azul e o ouro para fazer uma combinação bem legal. Então, para fazer a medição aqui, olha, para eles ficarem todos redondinhos, eu utilizei aqui o medidor e fiz a medição totalmente correta. Eu inflei o cluster maior a 7,5 e os clusters menores a 3,5. Então, nós vamos fazer a montagem da base. Primeiro nós vamos fazer a amarração. Essa amarração ela tem que ser bem firme, pegando aqui exatamente todos os nós dos balões. Então eu amarrei, eu vou alternando. Coloquei aqui um cluster a 7,5, o próximo, seguindo aqui as cores, será o de 3,5. Eu vou pressionar, puxar o fitilho e passar em 2 balões. Vou seguir, repetir novamente o processo, colocar ouro com ouro e azul com azul. Exatamente dessa forma. Olha, pressionei, puxei o fitilho e vou passar dando de 2 a 3 voltas, sempre em 2 balões, pegando aqui todos os nós. Vou seguir aqui. Pressionei, passei em 2 balões dessa forma e vou novamente encaixar outro cluster a 7,5. Vou retirar o excesso do fitilho. Eu tenho aqui a base. Essa aqui é uma guirlanda. Eu tenho aqui uma coluna com balões alternados, inflados a 7,5 e 3,5. E na junção, todos os balões ficaram bem encaixadinhos. Isso vai facilitar todo o processo da montagem do Max Bouquet. O próximo passo agora é trabalhar com o balão bolha, esse de 24 polegadas. Nós vamos inflar e desinflar esse balão. Feito isso, nós vamos introduzir os balões de 5 polegadas com o auxílio de uma varetinha.
Então aqui, olha, seguindo as cores do prateado, azul e dourado, eu estou utilizando aqui 3 balões de cada cor. Mas você pode estar colocando aí uma quantidade que você achar legal, mas sempre respeitando o limite da capacidade do balão bolha. Então aqui eu vou estar colocando essa quantidade e eu vou seguir esse processo. Para fazer a introdução, você vai utilizar um palitinho ou uma varetinha, sempre dobrando aqui o gargalo do balão bolha para facilitar a introdução. Dessa forma, colocando todo o balão aqui, olha, por dentro do balão bolha. No caso, o balão de 5 polegadas dentro do balão bolha, dessa forma, segurando sempre o gargalo. E vamos inflar contando as bombadas. Nós vamos dar 5 bombadas, indo e voltando aqui com a bombinha manual, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Ok! Essa é a quantidade ideal aqui de ar que eu devo inflar esse balão de 5 polegadas. Eu vou fazer essa pressão aqui para deixar ele todo redondinho e vou amarrar o gargalo, olha, dessa forma. Puxei o gargalo do balão de 5 polegadas, vou fazer uma amarração e em seguida eu vou cortar, eu vou retirar esse excesso do gargalo. A tesoura, olha, cortei, retirei. Tenho aqui um balão de 5 polegadas dentro do balão bolha. Eu vou introduzir outro, seguindo sempre o mesmo processo. Com o auxílio da varetinha, você vai sempre colocando com bastante cuidado e contando as bombadas para os balões seguirem todo o mesmo tamanho. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bombadas. Fiz essa pressão para deixar o balão mais redondinho e sempre retirando os excessos dos gargalos dos balões de 5 polegadas. Amarrei, cortei. Vamos introduzir novamente. Sempre o mesmo processo, com bastante cuidado. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz uma pressãozinha. Puxei o gargalo, amarrei e retirei o excesso. Aqui eu já tenho todos os balões de 5 polegadas dentro do balão bolha. Ele vai ficar assim, dessa forma. Lembrando que todos estão do mesmo tamanho, porque eu fiz esse processo de contagem das bombadas, indo e voltando. E o próximo passo é fazer a inflagem. Então você pode inflar tanto com a bombinha manual ou utilizar aqui o inflador. Girei aqui todo o gargalo com o balão 260. Você vai fazer uma amarração bem firme para não correr o risco de soltar o ar. E aí você vai amarrar e retirar o excesso do balão 260, mas sempre deixando uma quantidade de balão para a gente conseguir fazer a fixação na base alternada. Olha, aqui nós vamos fazer o aplique desse balão com a base, mas antes nós vamos deixar essa base alternada toda firme. E para isso nós vamos utilizar aqui, olha, um peso de balão com água. E nós vamos também travar essas laterais utilizando uma bolinha aqui inflada a mais ou menos 2,5 polegadas. Nós vamos fazer esse processo aqui, olha, só encaixando mesmo essa bolinha dessa forma para travar e deixar os balões mais juntinhos para não correr o risco de soltar ou até mesmo de ficar frouxo. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui na outra lateral, ou seja, nos dois lados. Feito isso, eu vou colocar aqui o pezinho de balão com água. Eu vou fazer esse movimento aqui, olha, encaixando e passando entre os balões de 5 polegadas. Eu coloquei aqui desse lado, então vou distribuir o peso também para a outra lateral.
Prontinho, essa base, ela já está toda firme e ela vai receber agora esse balão que já está pronto. Então, eu vou procurar aqui o meio e vou fazer a aplicação dessa forma, olha, eu vou encaixar entre os balões. Então, coloquei e vou fazer aqui esse movimento, passando o balão 260, deixando ele totalmente firme. Olha, aqui na parte superior desse balão, nós vamos fazer uma aplicação de um balão metalizado e para isso nós vamos fazer aqui um ponto de fixação, deixando ele totalmente firme, passando aqui por todo o balão. Então, para isso, olha, eu vou fazer esse sistema esticando o balão 260 dessa forma, amarrar aqui o gargalo, ele vai ficar assim como se fosse uma fita, e eu vou amarrar aqui, olha, no gargalo do balão bolha, dei um nó firme e vou esticar o balão seguindo essa linha da costura do balão bolha. Olha, estiquei o balão 260, ó, estiquei, e eu vou trazer ele até o outro lado, ó, fazendo esse movimento com bastante cuidado. E você vai amarrar aqui no gargalo do balão bolha. Essa técnica é exatamente para a gente conseguir fazer aqui na parte superior um ponto de fixação para deixar firme os balões que vamos colocar aqui em cima desse balão bolha. Agora o próximo passo é fazer a inflagem desse balão metalizado 3D do tema cerveja para caracterizar o arranjo. Então, com bastante cuidado, você vai fazer a inflagem com uma bombinha manual. Após a inflagem, nós vamos selar o gargalo com o auxílio de um balão 260. Dessa forma, olha, você vai enrolando o gargalo. Isso aqui é para não correr o risco de sair o ar. E aí você vai dar um nó bem firme e só mais um para conferir. Então nós vamos também retirar os excessos, fazer aqui uma aplicação de um cluster. Esse cluster ele foi inflado a 4 polegadas, mas você pode fazer aí em um tamanho proporcional ao arranjo que você estiver desenvolvendo. Então, nós vamos fazer a aplicação transpassando aqui, olha, o balão 260 e com um gargalo aqui do cluster, você vai dar um nó. Retira os excessos e nós temos aqui um cluster para fixar esse balão metalizado de cerveja no arranjo para trazer uma caracterização para o Max Bouquet. Para fazer a aplicação dessa caneca de chopp, nós vamos utilizar um pedacinho de balão 260. Você vai pegar bem o meio aqui, olha, para deixar bem centralizado. Você vai fazer uma amarração bem firme, dessa forma. E em seguida, nós vamos colocar a caneca de chopp deixando fixo aqui através dos clusters, dessa forma. Então eu vou puxar o balão 260 e vou entrelaçar aqui nos balões, deixando bem firme todos os balões, a caneca, de forma em que ele fique também centralizado. Agora nós vamos fazer a definição dessas bolhas ou da espuma do chopp. E para isso, nós vamos utilizar aqui o balão transparente, esse de 9 polegadas da linha Redondo. E nós vamos seguir aqui, olha, inflando os balões, fazendo mini duplas, também inflados em tamanhos aleatórios, para trazer um movimento para caracterizar essa espuma do chopp. Então, nós vamos inflar mais ou menos de 5 a 5,5 polegadas. E aí, nós vamos pressionar, dividindo
o balão dessa forma, olha. Fazendo esse movimento, esticando sempre o gargalo. E aí, nós vamos ter duplinhas inflados em tamanhos aleatórios. E aí, fazendo a junção, nós temos esse resultado. Então, fazendo a junção dessas duplas, eu consigo ter bolhas para caracterizar aqui todo o arranjo seguindo do Max Bouquet. Agora nós vamos fazer a junção desses clusters aqui com o fitilho. Você vai fazer a amarração em um cluster, sempre deixando o fitilho bem firme. E você vai fazer a junção, amarrando, olha, sempre em 2 balões. Então, eu pressiono aqui, faço a união dos clusters, pressiono com a mão esquerda e vou passar sempre em 2 balões, fazendo uma mini guirlanda para caracterizar ali as bolinhas do chopp. Temos esse resultado e aí você vai fazer a aplicação de acordo com a sua criatividade. Você pode colocar aqui na lateral, escolher uma movimentação aqui para deixar bem realista e trazer um diferencial para o seu arranjo. Olha, para fazer o encaixe desses balões aqui na caneca, nós precisamos de fazer pontos de fixação. Então aqui, olha, o próprio balão já entrega este buraquinho aqui, onde eu fiz a amarração do fitilho e aqui na lateral eu coloquei também o fitilho com a fita. Então eu só fiz o encaixe dessa forma aqui, olha, colocando a fita, travando o fitilho dessa forma, para em seguida fazer o encaixe dos balões. Então eu tenho aqui um ponto de fixação na parte superior e aqui na lateral. Seguindo esse movimento, essa curvatura, eu só vou fazer o encaixe dos balões, amarrando aqui, olha, com bastante cuidado na parte de cima e aqui na lateral. Com uma tesoura, nós vamos retirar os excessos do fitilho e depois, se você preferir, se você achar interessante, você pode estar introduzindo aqui outras bolhas, colocando balões para dar movimento aqui e caracterizar as bolhas da caneca de chopp. Agora, para deixar o arranjo mais elegante e trazer uma caracterização, nós vamos fazer esses enroladinhos com o balão 260. Então, nós vamos fazer esse processo aqui, olha, nós vamos inflar e desinflar o balão para a gente conseguir ganhar uma elasticidade e ele vai ficar exatamente dessa forma. Então, nós vamos fazer esse processo aqui, olha, enrolando o balão na bombinha manual, dessa forma. E em seguida, nós vamos inflar este balão no inflador. Você vai amarrar aqui o gargalo. E eu tenho aqui esse resultado. Nós vamos trabalhar com essas duas cores para trazer uma elegância para o Max Bouquet. E nós vamos fazer a junção amarrando os gargalos. Antes de fazer a aplicação desses enroladinhos aqui na parte superior do arranjo, nós vamos aplicar esses balões 260 aqui, olha, na lateral, para esconder essa fita, né, esse aplique com balão 260. Então nós vamos fazer o encaixe aqui, olha, aqui na parte de baixo. Vou travar e trazer a pontinha do balão
encaixando aqui na parte de cima. Fiz o encaixe desse lado, eu vou fazer o encaixe agora, fazendo o mesmo movimento, deixando os balões bem firmes. Agora sim, nós vamos fazer a aplicação dos balões enroladinhos aqui, olha. Aqui nós já temos o nosso arranjo, o Max Bouquet ganhando forma. Mas se você está gostando dessas dicas aqui com os balões São Roque, deixe aqui nos comentários o que você está achando e não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Aqui eu fiz a aplicação dos balões 260 enroladinhos e também um acabamento aqui na lateral do balão bolha. Agora o próximo passo é fazer a aplicação dos balões metalizados de numeração. Olha, aqui no Max Bouquet é o momento de fazer a aplicação do balão metalizado de número. Como ele tem 80 centímetros, nós temos que seguir uma proporção. Percebe que esse número 3 aqui, olha, ele tem um tamanho. E para ficar proporcional aqui com todo o arranjo, com toda a conjuntura do Max Bouquet, eu tive que aumentar a base para ficar proporcional aqui com o arranjo. Então nós vamos fazer a aplicação do número 63 utilizando o aplique aqui, olha, o ponto de fixação de balão 260. Então nós vamos fazer a aplicação dessa forma aqui, olha. Eu posicionei e vou trazer aqui. Coloquei o número 6, vou colocar o número 3, fazendo o mesmo processo, sempre deixando o balão bem firme. Temos aqui o nosso Max Bouquet quase finalizado. Aqui eu apliquei os números metalizados utilizando o balão 260. Fiz esse ajuste para deixar os balões firmes aqui também, amarrando com o balão 260. E para dar um acabamento e fechar o projeto, nós vamos personalizar aqui com a palavra felicidades, mas você pode trazer aqui para o balão transparente o nome do aniversariante, a idade. Então, para fazer a transferência, eu tenho aqui esse adesivo. E para trazer uma elegância aqui para os números, eu fiz conjuntos de balões de 5 polegadas inflados a 4,5 e vou fazer a aplicação aqui, olha, escondendo esse balão 260 dessa forma. Coloquei aqui na parte de cima e vou trazer também um conjunto de balões aqui para a parte de baixo, sempre aplicando com balões 260. Estiquei. Aqui nós temos o projeto finalizado, esse Max Bouquet. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes, a lindeza e a combinação de todos os balões. O balão metallic combinando aqui com o balão metalizado, as cores e também a proposta que é ideal, perfeita para decorações masculinas. Então, se você gostou desse vídeo, desse resultado, deixa aqui uns comentários e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. E não esqueça também de conferir todas as linhas de balões no nosso site da Balões São Roque. Lá você vai encontrar uma infinidade e variações de polegadas, de balões, cores e lançamentos, assim como essas aqui que finalizamos nesse Max Bouquet.